Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Estou começando mais um podcast da Graça. Estou com a minha querida amiga Shanko. Quero que você conte um pouquinho da sua história. Agradeço demais por você estar aqui. É a rainha do direito do trabalho. É assim que todo mundo lhe chama. Eu não podia deixar de lhe convidar. Tá? Minha querida Emília disse logo, olha, a melhor pessoa e a maior referência de ser humano e de direito do trabalho que você pode ter é ela. Então chame ela. Então seja muito bem-vinda aqui no podcast. Obrigada, Grazi. É uma honra estar aqui com vocês. Boa tarde para você, para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom, um elogio de uma amiga feita a Emília não é válido, né? É totalmente suspeito. Então, não pode ser considerado, levado em consideração. Mas estou muito feliz de estar aqui, né? Vindo conversar, vindo trocar experiências, na verdade, porque esse é o objetivo, né? Então, estou ansiosa por a gente conversar. Pronto, Shanko. Eu me lembro quando eu fiz a OAB em 2018, eu queria muito fazer presencial. Eu queria muito, mas aí foi como eu já até em outro podcast estava falando, eu acabei minha mãe tendo um AVC, eu não queria advogar. E disse, não quero advogar, tenho frustrações com alguns escritórios. Eu disse, eu não quero advogar de jeito nenhum, vou desistir da advocacia. E aí, em 2018, meu pai me deu o curso. E aí ele disse, faça online, porque pelo menos você me entrega a carteira. Ela tinha feito e todos os seus cursos são presenciais, eram os sábados. Então, assim, eu tinha amigas que me davam conteúdo e tudo, e eu não passei na segunda fase. Você nunca soube, por isso que eu disse, eu nem vou falar tudo assim bem eu não passei na segunda fase. Eu acabei desmaiando na prova e eu ficava perto de todos os teus rosinhas. Quando eu cheguei na prova, era na Católica, e eu me lembro que, e isso acontece até hoje, tá, minha Pio? Quando tu estás fazendo a revisão da prova, vocês começam a falar muito alto. E aí, tu estava revisando a prova, e a primeira eu estava muito ansiosa, porque ela já estava melhor, mas eu não consegui. Mas na segunda, era uma ação de consignação em pagamento. 29, exame 29. Exatamente. E assim, foram pouquíssimas pessoas que conseguiram acertar aquela ação. Foram pouquíssimas. E antes de entrar, você revisou essa ação. E eu tinha rezado muito para São Miguel. Talvez por isso que a Emília disse no podcast, tinha rezado muito para São Miguel. Eu acredito muito em Deus. E quando eu entrei na prova, que eu vi que era uma ação de consignação, eu disse, eu passei. E a minha primeira pergunta para ti é, eu sei que o teu pai, isso aí eu sei pelo meu antigo chefe, teu pai é um excelente advogado, uma pessoa com um coração enorme. E o que é para ti já ser advogada trabalhista e começar com esse peso, que deve não ter sido fácil? Interessante isso que você está me perguntando, assim, bem forte mesmo nesse momento. Por quê? Eu sempre falo isso, né? Eu comecei muito nova. Eu tinha muita certeza de que eu iria fazer direito. Eu entrei na faculdade, eu ia fazer 16 anos. Caramba! Então, quando eu tinha 21, já era advogada. E meus pais são advogados, meu pai e minha mãe, né? E eles são advogados muito conhecidos. E militantes. Militantes até hoje. Então, eles saem de 5 horas da manhã em casa, porque tem que abrir o escritório às 6 da manhã, né? E aí, quando você colocou isso, é justamente a sensação que eu sempre tive, é o peso. Eu tinha um peso, eu vinha com esse peso de advogados trabalhistas conhecidos, onde as pessoas faziam assim, ela é a filha do doutor Delmiro. E eu nunca era eu, na verdade, sabe? Eu tinha esse peso, essa consequência de vir de uma família de advogados, né? E começar. E as pessoas sempre achavam assim, pra Shanky... É fácil. É fácil. Pra Shanky, ela tem um papaizinho dela, a mamãezinha dela, que ela veio de uma família com condição financeira alta. Então, Shanky nunca precisou de fazer nada. Pra Shanky sempre conseguiu tudo de mão beijada. E ninguém sabe que eu, por exemplo, hoje, eu até, essa semana,
Grazi, eu estava dando uma palestra em Caruaru e eu falei tudo isso. Até hoje eu trabalho de domingo a domingo os 3 expedientes. Por quê? Porque eu tenho um propósito na minha vida. E eu decidi que o meu propósito na minha vida é transformar a vida de outras pessoas. E quando você tem esse propósito, quando Deus te coloca esse propósito de vida, que é transformar, é ser uma facilitadora na vida de outras pessoas, ninguém tira esse propósito de você. Porque você segue com esse objetivo fixo até você conseguir ao máximo transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que isso é que me fez assim tão forte, não desistir nunca, sempre seguir em frente, porque eu sempre dizia, eu tenho que transformar a vida de outras pessoas, eu tenho que ser facilitadora, né, daquela pessoa que está há anos e não consegue passar, daquela pessoa que precisa dar essa felicidade para os pais dela, daquela pessoa que precisa trazer uma melhoria para a família dela, daquela pessoa que está com depressão e consegue passar, sabe? Então, eu tenho histórias lindíssimas em que eu fui facilitadora. Então, eu tinha esse objetivo muito fixo, embora desde muito antes, né? As pessoas diziam assim, para a Shanky é tudo muito fácil, Shanky é uma patricinha. E eu mostrei que não, que eu conseguia. E aproveitando já a deixa, né, sobre meu pai, que você falou sobre eles, meu pai, por exemplo, o grande sonho do meu pai e da minha mãe era que eu desse seguimento ao escritório. E quando eu disse que eu ia ser professora, que eu ia ensinar, né? Eu sou advogada também, mas quando eu disse que eu ia ensinar, meus pais, tanto minha mãe como meu pai, eles não queriam, não. Eles achavam que aquilo era um absurdo, ser professor, né? Era um choque ali para eles. E eu estava até dizendo para as meninas ali fora que hoje meus pais, eles têm o maior orgulho, né? Porque quando chega na Justiça do Trabalho, as pessoas passam e fazem assim, ó, o pai de Shanky, os advogados. É o contrário agora. É o contrário, muita coisa mudou, né? Olha a mãe de Shanky, olha o pai de Shanky. Então, meu pai faz mesmo assim, eu sou advogado há mais de 43 anos e hoje eu sou o pai de Shanky, né? Com muito orgulho, mas, né? Então, assim, as coisas mudaram, então mudaram de referência. Então, hoje ele é muito orgulhoso, né? Minha mãe também. Isso é uma coisa que eu consegui fazer essa transformação neles. Eu transformar a visão que as pessoas que me amavam sobre mim, mas eu ralei, eu lutei muito para isso. E direito do trabalho já era a primeira e única opção? Sempre fui. Sempre. Desde que eu entrei na faculdade, por causa deles mesmo, né? Então, como eu vinha deles, então desde muito início eu via que direito do trabalho era uma transformação social na vida das pessoas. Exato, é isso que eu sinto. Eu trabalhei um tempo no Ministério do Trabalho, não sei se você lembra da época da Contax. Sim, lembro demais. E eu fiscalizei a Contax com os auditores. Então, assim, eu passei muito tempo e aí eu migrei para a família depois porque eu fiz mestrado e cheguei ao ponto de dizer, olha, eu vou continuar fazendo trabalho porque eu sou apaixonada por trabalho. Eu acho que trabalho é você trazer uma pacificação, você trazer um conforto para quem mais necessita. Com certeza. Ali você é instrumento de justiça total, sabe? Então, quando eu via isso desde muito pequena, adolescente, quando eu chegava no escritório dos meus pais, que eu ficava muito lá, e eu via aqueles trabalhadores ali que trabalharam a vida toda sendo injustiçados e tal, e minha mãe me mostrava muito isso. Minha mãe fazia assim, olha, esse trabalhador aqui, ele trabalhou há anos, trabalhava com horas extras, sem os direitos dos trabalhadores, ele não tem uma casa para morar. E agora, pelo trabalho da gente, pelo que a gente conseguiu, ele vai ter a casa dele. Então, eu achava isso perfeito, eu achava isso uma coisa fora do comum, e eu dizia, é isso que eu quero trazer justiça. Então, eu tinha isso desde adolescente. E levei isso para a faculdade, né? Então, na faculdade toda eu já era muito convicta, né? Que eu era trabalhista, até fazer OAB e depois ensinar em direito do trabalho, advogar. E concurso jamais? Eu tentei concurso logo quando eu me formei, né? E eu fiz concurso para juíza do trabalho.
logo quando eu tinha 21, 22 anos, e eu não passei, Grazi, isso é muito interessante. Deus Tem propósitos tem nas nossas vidas. Porque as rosinhas, eu tô dizendo porque todas vão de rosa, né? Sim, e aí a gente fica... assim mesmo. Quem é de qualquer outro, fica tentando. Por exemplo, a gente fazia online, ficava tentando chegar perto, porque fica a tendinha, e a gente tentava chegar perto para escutar. Então, são fãs. Eu tô dizendo porque quando eles sobem, aí nessa hora, parece que eles estão subindo pra uma guerra. Sim. Eles já sobem certo que eles vão vencer a guerra. Tanto que quando eu cheguei na segunda que eu subi nesse sentido. Enquanto na primeira eu subi com medo. Na segunda, é uma ação de consignação. Então, assim, eles já sobem prontos para uma guerra. Então, são fãs. Então, Deus foi muito bom, porque você não passou para a magistratura. Mas como é que foi essa história aí? Essa história perfeita, porque foi assim. Quando eu terminei a faculdade, né, eu disse assim, eu vou tentar concurso para juiz de trabalho, para juíza de trabalho. E aí, minha família, eu sempre fui muito estudiosa, muito, desde criancinha. Aí todo mundo fazia, Shanky pode fazer concurso para NASA, minha filha, que ela passa. Shanky não tem pra onde. E aí eu comecei a fazer e vi que o buraco era mais embaixo, porque eu comecei a reprovar. E aí, eu sempre fui muito obstinada em tudo, mas aí eu resolvi fazer o mestrado na UFPE, na Federal. Eu sou mestre pela UFPE. E aí, quando eu comecei a fazer o mestrado, quando eu entrei no mestrado na UFPE, é incrível como ele te abre portas, né? Ele faz pá. E aí eu fui ensinar em algumas faculdades. E aí, quando eu comecei a ensinar nas faculdades, eu tive uma situação muito interessante, porque um determinado professor, ele disse, Shanky, eu acho que é a tua pegada, tu ensinar para a OAB, tu já pensou nisso? E eu fiquei extremamente ofendida no dia. Eu disse, eu sou professora universitária, meu filho, eu sou acadêmica. Eu achei aquilo uma ofensa muito grande. E aí, na época, ele disse assim, mas você é tua pegada, se você quiser, pensa... A propósito, quanto é a hora-aula? E era tipo 5 vezes a mais do que eu ganhava. Aí ele disse, é tanto. Eu disse, rapaz, amanhã de 8 horas eu tô lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu dei a minha primeira aula, né, dessa base de mestrado, eu comecei a falar da primeira aula, dos princípios do contraditório, da ampla defesa, nas origens bíblicas, né? Quando Deus criou o mundo e deu a oportunidade de Adão. Bem professora universitária mesmo. Total. Hoje se vê a aula de Shanky, eu sei, porque eu assisti pra primeira fase pro meu ex-namorado, que é por isso que eu decidi Portugal. Sim. Ele tava lá, então tinha aquele resumão, não tem um resumão? Tem um resumão. E aí o resumão da primeira fase, eu ia por ele, eu me inscrevi por ele, anotava por ele, e quando eu vi o virtual... Sua aula é totalmente diferente. Totalmente. E aí, Grazi, isso é muito interessante, porque no final dessa aula, o dono do curso entrou e ele disse assim, e aí, gostaram da professora Shanky, maravilhosa, né? Mestre pela UFPE e tal, inteligentíssima. E aí os alunos disseram, inteligentíssima, mas Adão e Eva vai cair na prova da OAB? Meu Deus! E ali eu saí chorando aos prantos, e me tocando. Se eu não falar a linguagem do meu aluno, ele não entende. Eu não tenho condições de seguir essa área, eu não tenho condições aqui de continuar. E aí, o que é que eu fiz? Eu disse, vou descer na linguagem do meu aluno, bem objetiva, o que ele pretende ouvir, vou estudar como é que eu posso fazer isso. E na segunda aula, eu fiz uma mudança total, era outra mulher. E aí, quando eu terminei a primeira aula, todo mundo disse assim, Shanky arrasa. E é o jargão, até hoje. E aí eu abracei isso, Shanky arrasa. E na aula seguinte, e aí, galera, vamos arrasar. E aí todo mundo fazia, ela arrasa, Shanky arrasa. E aí eu comecei, a partir daí, a ensinar para a OAB e vi que era a minha pegada, era o meu negócio, né? E foi quando eu segui aí há mais de 14 anos atrás. E Shanky, assim... Na época, eu não sei como tá agora, mas eu acredito que é a mesma coisa. Todos os dias à noite, você mandava áudios. Todos os dias, à meia-noite. Eu começo com... Quem está por aí, levanta os dedinhos. E eu mando áudio todos os dias. E é assim, as pessoas que estão estudando para a OAB,
que é o próximo passo, né? Eu digo sempre, a gente começa a faculdade, a gente tem certeza que a gente já é magistratura. Sim, é magistratura. claro. Eu tinha um professor que era Bruno Galvão, que ele falava isso. 5º período, você já tem certeza que você vai passar para juiz. Quando você tá no 9º período, você diz assim, agora eu queria passar na OAB. No 10º, chegando pro final, você diz, eu queria uma causa. Ele sempre brincava muito com isso nas aulas. Ele é maravilhoso. E aí ele falava muito isso e ficou na minha cabeça. E aí quando eu estava estudando para a OAB, eu sempre lembrava que era à meia-noite. Porque minhas amigas faziam contigo e tudo que eu podia absorver, eu tinha que absorver, eu tinha que estudar. E ela todo dia, Graça, eu tenho que esperar, porque de meia-noite vai sair. Então assim, como tu consegue, e tu consegue sentir hoje ainda o quanto tu consegue transformar a vida dessas pessoas? Porque a próxima pergunta é da prática. Porque primeiro tu montou o da segunda. Sim. E depois eu vi, não, o Shank agora foi pra primeira. E aí Sim. o pessoal começava a passar. Depois eu vi, Shank tá fazendo prática. E aí eu via que o povo não desistia. Porque Isso. o que mais me dói, Isabela Lessa teve aqui hoje de manhã. Sim. E no último evento, eu fiz, Bela, me faz um favor, me dá um presente de aniversário. Ela fez, o que tu quer? Eu já tinha chamado ela para palestrar. Vamos de sala em sala, convidar o povo para o evento. Aí, Bela, peraí, Grace, a gente pode botar os cards. Não, Bela, é porque o povo está desistindo muito. E eu queria fazer uma motivação para o povo não desistir. Por quê? Ela disse, Grace, o povo... Muita gente entra no direito e vai para qualquer outras coisas. O Carrilho também me explicou muito sobre isso e eu aprendi muito. Mas tem muita gente que desiste. Então, quando tu consegue fazer a primeira contigo, passa, ele já consegue diminuir a ansiedade. Sim. E aí ele vai para a segunda, com a mesma turma que ele estava na primeira. Sim. Isso ele já fica feliz. Sim. E aí ele vai para a prática. Isso, exatamente. E aí eu te pergunto, como tu consegue essa jornada? Uma jornada intensa. Essa pizza. É uma jornada intensa, né? Aquilo que eu digo, é suado, é sangue, suor e lágrima. E quando você estava falando aí de desistir, eu estava lembrando muito. Ontem, eu encontrei a esposa de um aluno meu e chefe de outro. Ela é esposa e chefe de um aluno. E aí, ela disse assim, Shank, eu quero te dar um abraço. Né? Você não me conhece, mas eu te conheço. E você transformou a minha vida. E aí eu olhei assim para ela, eu não conhecia. E eu, assim, conheço todos... Hoje eu sou professora exclusiva do JUS 21 online, né? E eu conheço todos os meus alunos presenciais. E os online eu conheço também, porque eles vão me conhecer. E ela não conhecia. E aí ela disse assim, você transformou a minha vida, porque meu marido não queria mais fazer a prova, ele tinha desistido. E aí ele chegou para mim e disse, Shank ligou para mim e disse que eu me levantasse agora e fosse hoje para aula, a pedido dela, que era um pedido que ela estava fazendo, e que eu ia passar agora. Ela disse que eu ia passar, que ela acredita em mim. Então, eu vou. Quando ela me disse isso, ela disse, olha, meu marido estava arrasado, estava em depressão, ele tinha saído de casa e tal. E você deu uma organizada Sim. em tudo isso. Então, você não sabe o quanto eu sou grata a você. E aí, quando o meu estagiário disse que ia fazer... Eu disse, você vai fazer, mas você vai fazer com Shank, sabe? E ela disse, e eu sou tão feliz, a minha vida é tão harmoniosa. Hoje eu sou advogada, meu marido é advogado, a gente trabalha junto, a gente tem um escritório próspero. E quanto você organizou isso? E quando eu ouvi aquilo, você não tem dimensão aonde você pode chegar, sabe? E naquele momento você acha que aquilo ali é tão pouco. E ela dizia assim, meu marido, ele olhava para mim e dizia, Shank ligou para mim. Ela disse que acredita em mim. Ela disse que eu tinha que ir hoje, né? E que eu ia passar. Então, você vê que aquilo fez uma total diferença. Com certeza. Né? E eu digo, se eu conseguir fazer uma diferença na vida de uma pessoa, isso já é para mim muita coisa. E hoje em dia eu encontro essas pessoas que são paralelas aos meus alunos, né? Então, pais
mães, esposas, e que eles me dizem isso, então tudo valeu a pena. Toda a minha renúncia, minha abdicação, meus dias de choro, meus dias de angústia, de vontade de desistir, de cair, se levantar, de adoecer e de acreditar, de recomeçar, sabe? Então tudo valeu a pena. Que é o que eu digo a Emília sempre, eu digo, Emília, por mais que a gente tenha um propósito, eu tenho um propósito muito grande, mas infelizmente eu nem sabia, eu achava que isso era brincadeira. Depois que eu desmaiei 3 vezes consecutivas, fiquei 3 dias internada, aí a médica disse, você tá com burnout, de tanto trabalho. E eu disse, meu Deus, Xan, pô, trabalha valendo. E eu disse, como ela consegue? Mas é o que você diz, é o propósito. O propósito, ele muda, e quando a pessoa chega pra você e diz que você mudou a vida dela, porque de todos, você passar é uma fase, mas o prática é você dizer àquela pessoa, você tem a oportunidade de agora ganhar dinheiro. Você tem a oportunidade de fazer agora as coisas acontecerem. Porque muitas vezes as pessoas escolhem trabalho porque muita gente ainda tem essa ilusão, porque é a parte mais fácil, mas tem gente que realmente quer a área. Então, quando termina, até quando os poucos áudios que elas me enviavam, tem coisa de trabalho que eu sei até hoje por 2 coisas. Isso e o Ministério do Trabalho. Eu digo, gente, não tem como. Quando você aprende algo, não é algo assim, como é que eu posso lhe dizer, que você vai aprender para passar na prova. Você vai aprender para a vida. E aí você fala outra coisa, eu sou mediadora há 10 anos, e uma coisa que a mediação me trouxe é saber ser empática. Essa sua mensagem para ele é o que fez ele sobreviver. É o que fez ele girar uma chave que talvez outras pessoas tenham falado e nunca, mas você se importou com ele. Então, isso é com o cliente, isso é com o advogado, é por isso que eu criei o podcast, é por isso que eu disse, Xanquipo tem que vir. Porque esse preparatório dela é uma coisa que deveria ser mundial, deveria as pessoas saberem, porque a linguagem, eu acho que a grande questão é a linguagem. Até eu acho que você nem tem essa noção, mas gente de São Paulo, gente do Rio, geralmente, olha pra gente. Eu tô dizendo porque eu fiz um último evento. Eu falei assim, Graça, mas tu trouxe gente de São Paulo e do Rio. Eu digo, trouxe, gente, não tem problema, tem que misturar. Mas tem amigas minhas que estavam aqui, estavam lá e estavam assistindo pelos 21. Mesmo com sotaque ou não, mas é o que você disse, a linguagem. É o propósito. Se hoje, eu sempre digo, eu costumo brincar de escutar o podcast do Thiago Brunet. E ele fala que se você continuaria, e eu vou te perguntar isso, tu continuaria fazendo o que tu faz hoje, se hoje, agora, nesse momento, te desse na tua conta 10 milhões? Eu continuaria fazendo o que eu faço hoje se eu ganhasse tudo ou não ganhasse nada. Porque eu amo o que eu faço. E Deus nos dá propósitos de vidas. E esse é o meu propósito. Isso é muito difícil você encontrar. Muito, e você sabe disso, porque assim, a advocacia, eu brinco sempre que um dia é bom, outro dia é ruim, e a licenciatura também um dia é bom, um dia é ruim, porque quem não passa e chega pra você, você fica triste. Sim, total. Era outra pergunta que eu ia fazer, quando não passa? E aí, quando não passa, isso é o melhor de tudo, porque quando não passa, é um momento aqui do colo, é um momento de você dizer, você vai passar. Encare essa perda, se levante, recomece, porque a vida é feita de perdas, de injustiças e de recomeços. Tudo isso faz parte. Então você sai do curso, na realidade, mudando até o ser humano que você é. É isso que você quer me dizer. Porque você já aprende no curso a ser resiliente, no mínimo. Sim. Porque não tem como você advogar sem ser resiliente. É o que eu digo. Hoje em dia, várias conversas que eu tenho, a gente tá citando muito Emília, várias conversas que eu tenho, eu digo, Emília, eu vou ali no Instagram, o pessoal faz 16 em 7, a partir de amanhã você vai ganhar 10 mil K. Gente, não tem isso, não tem como. Tem que plantar, tem que colher. Não é só, fez o curso de prática e agora tá tudo bem. Não, compra um livro, vai ler um livro. Precisa prospectar cliente, vai ver uma forma de prospectar cliente. Você tem ali uma sala lotada, e na sala lotada você nem sequer vai fazer amigos para tentar prospectar clientes. Exatamente. Eu tenho uma amiga que fez com você, que dali ela montou um escritório de advocacia, e tá até hoje. Exatamente, perfeito isso. O curso de prática, ele iniciou ontem até, né? Qual deles é o que você mais gosta? Não tem como dizer nenhum. Não tem como dizer, assim.
Porque na primeira a gente vê essa expectativa deles irem para a segunda, né? A segunda, eu digo que eu amo, porque é a transformação da vida deles. É quando eles aprendem mesmo. É muito decisivo. A segunda é muito decisiva, né? É ali onde vai fazer o tudo ou nada. Ou ele volta para estudar e ser aluno, estudante, ou ele agora se transforma em advogado, sabe? Então esse frisson, essa adrenalina é muito eu. Eu amo aquilo, eu amo aquele povo todo de rosa, né? Aquela parada. Grita. Eu que não era, eu fiquei assim, dava vontade de gente... Porque grita mesmo, parece uma festa. Assim, acho que pra você chega a se emocionar, chega a ficar arrepiado. Porque a reclamação trabalhista é toda. Você não esquece nunca mais. Eles falam RT, se você imaginar que é um RO, eles falam RO. Antes de entrar, entra mesmo assim, tô indo pra guerra. Tô pronto. A guerra é inevitável. Você exato, inevitável. Entra pronto, não tem como. Aí eu faço, por que eles vêm de rosa? Por que do nada eles compram essa camisa? Eu digo, aí foi uma vez quando eu voltei, eu fiz, olha pra minha mãe, é porque eles vão pra guerra, então eles já vão prontos. Eles não olham nem pro lado. O Grazi, você falou uma coisa perfeita agora em relação ao rosa. Sabe como isso começou? Como começou? Que era uma pergunta também. Eu adoro rosa e o povo recrimina, não gosta que eu use lilás. Eu digo, gente, eu uso lilás, eu uso azul, eu uso o que eu quiser, o problema é meu. O que eu quiser. E aí, quando eu comecei, um colega meu, ele disse, tu sabia que tu é a cara daquela boneca da Disney, a Lilo? Sim. Ah, meu Deus. Não, eu não sabia. Eu disse, não. Tu acha? Ele disse, acho. Aí ele fez uma montagem. Quando ele fez uma montagem, ficou perfeito. E todo mundo, meu Deus! E tal, e isso virou um sucesso. E aí, eu disse assim, ai, menina, eu amei. Aí peguei aquela boneca. Aí um designer transformou a boneca com a OAB na mão. E aí, eu amo rosa, e eu disse, minha cor é rosa, os alunos vão tudo de rosa. Aí, botei os alunos tudo para irem de rosa. E aí, houve aquela, na época, isso há mais de 15 anos atrás, o pessoal dizia assim, mas eu sou homem, eu não gosto de rosa, eu quero ir de branco. E aí, eu fiz camisas rosas e camisas brancas com a boneca. E aí, depois começou esse negócio. Eu disse, rapaz, que complicação eu ter que ir eu fazer camisas rosas e camisas brancas. Eu vou fazer todo mundo de rosa, porque minha cor é rosa. Eu sou rosa. E quem adere Shank, adere o rosa. É rosa, porque é o rosa que aprova. É o rosa em que ele te dá a sorte. É o rosa que é poderoso. É o rosa que é o rosa Shank. Né? E isso virou uma febre. E aí, o aluno, ele passa o curso todinho, porque a camisa ela é dada. Aí o aluno ele fica fazendo assim, cadê minha camisa? Cadê a minha camisa? Eu digo, não, olha, chega no último dia. Então, no começo do curso, é bem interessante, porque no primeiro dia de aula eu falo assim, essa mulher é muito caô, é muito marca. Tá vendo que eu não vou usar essa camisa? Sabe? Que mulher causeira, ela dizendo esse negócio de aprovar. Aí os alunos, eles contam isso em vários depoimentos. E ele chega no último dia, ele fala assim, meu amigo, eu posso não passar pra mim, mas eu tenho que dar aprovação pra minha Shank. Eu tenho que ir lá com a minha camisa rosa. Porque todo dia de meia-noite, você vê, eu que não era, eu fazia, caramba, meia-noite. Ela ficava dizendo, eu tenho que estudar mais. Motivava estudar mais. Então, assim, o rosa não importava. Por isso que hoje não importa se é homem ou se é mulher, entra pra guerra. Shank, eu queria demorar 1, 2 horas. Acabou já. É 30 minutos. Não acredito. Eu queria ficar mais. Mas eu te agradeço demais. Eu demais. também. A tua legião é incrível. Obrigada. Você não sabia dessa ação de consignação em pagamento, mas eu passei por isso. Graças a você e a São Miguel, que eu sempre digo que eu sou de rezar o texto. Sabe aquela... Até eu brinquei comigo que sou beata, que todo dia eu rezo o texto. Que linda! Dizendo a Deus para proteger os projetos. Então, assim, muito obrigada. De verdade. Uma surpresa, eu que agradeço. Que honra estar aqui. Depois de 5 anos lhe contando. Depois de 5 anos saber isso, né? Muito trocar obrigada. essa energia com você. Que energia linda. Que maravilha estar aqui. Eu tô honrada. E tô grata a esse momento que a gente trocou aqui. Obrigada. Eu espero no próximo, viu? Eu venho. Então, Te chamando. um beijo, meninos. Até a próxima. Obrigada, Shank, de verdade.